E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Fernando. Nós vamos seguir com mais uma aula do nosso curso de Algoritmos e Técnicas de Programação em C++. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o processo de entrada de dados usando aquele site ideal1.com. Na última aula nós falamos sobre o mecanismo de entrada de dados e toda a aula prática eu fiz usando o Dev C++. O objetivo da aula de hoje é demonstrar como que aquele processo de entrada de dados pode ser feito nesse site, no Ideal One, para aqueles alunos que estão fazendo as práticas usando o tablet. Essa aula eu acho importante a gente fazê-la porque tem uma situação um pouquinho diferente, um detalhe que a gente tem que ter, né, cuidados que a gente deve ter no momento de fazer programas que têm entrada de dados nesse site. Então vamos lá, são dois detalhes, aqui vamos ser bem breves, são dois detalhes que nós devemos tomar que são, primeiro, no site idealone.com, nós vamos usar o comando cout apenas para fazer saída e cin apenas para entrada. Nós não vamos usar o comando cout para solicitar uma entrada de dados. E aí nós vamos ver na prática que isso vai ficar bem claro para a gente. Observem aqui. Vamos supor que eu quero declarar uma variável, então estou fazendo um programa em que eu estou declarando uma variável a e b. Então aqui, int a, uma variável a e uma variável b. Ok. Na aula passada a gente fez algo mais ou menos assim, ó. Cout, digite um número, e aí a gente deu um cin, assim, cin a, depois cout, digite outro, então a gente deu um cin b. E aí a gente digitou uma mensagem assim, apresentou uma mensagem assim. Você digitou A e B. Na verdade, o exemplo da aula passada não foi exatamente esse, mas a ideia foi essa. Declaramos duas variáveis inteiras, o programa solicita que o usuário digite um número, o usuário digita um número e o número é armazenado em A. O programa solicita que o usuário digite outro número, usando o comando de cout, e o usuário digita esse número e o valor é armazenado em B. Finalmente, o programa exibe uma mensagem contendo o texto você digitou, então ele apresenta a variável A, dá um espaço apresenta o texto e finalmente apresenta a variável B. Observem, ó, antes da gente rodar esse código no idealone.com, vamos rodar esse código no próprio Dev C++. Eu vou abrir um projeto que eu tenho aqui, vou apagar o conteúdo, vou colar. Observem, esse código ele funciona assim. Deixa eu dar um zoom aqui, vamos lá. Ó, deu um errinho aqui, né, por causa da acentuação que eu coloquei. Lembra que eu falei, né, que a gente não vai colocar acentuação por enquanto? Então, tirei o acento. Vamos lá. Vamos compilar o código novamente. Vamos lá, eu digite um número. Então, eu vou digitar um número 9. Observem, o computador está dando o comando de cout para exibir uma mensagem, em seguida eu tenho a entrada de dados. Depois, houve um outro comando de cout para exibir uma mensagem e um comando de cin para dar uma entrada. Finalmente, um último comando de cout para exibir a resposta. Observe que a gente vai interagindo com o programa, né? Ele apresenta uma saída, eu digito um valor, ele apresenta uma saída, eu falo, quando ele exibe uma mensagem, né, eu estou falando que esse texto aqui que ele exibe é uma saída na tela. Então, ele apresenta uma mensagem na tela, eu digito um valor, ele apresenta uma outra mensagem na tela, eu digito um valor, e ele apresenta uma outra mensagem na tela. A dinâmica foi essa quando a gente estava trabalhando no Dev C++. Agora, vamos pegar esse mesmo código e vamos levar lá para o idealone.com. Está aqui. Ó,
Para a gente testar esse código, a gente tem que informar antes a entrada, porque esse código eu tenho que digitar valores, concorda? Eu tenho que digitar o valor de A em algum momento e o valor de B em outro momento. Então, eu devo vir aqui, nesse campo stdin, onde eu vou especificar a entrada, ele dá até uma mensagem para mim aqui, especifique a entrada. Então, eu vou clicar aqui e ele fala, especifique a entrada. E aí, observe, eu não tenho interação com o programa. Ele não falou, digite um número e eu digito, depois digite outro. Eu não estou vendo essas mensagens. Eu tenho que informar a entrada toda de uma vez. Então, aqui, 10 e 5. E aí, a gente vai entender que esses textos solicitando que o usuário digite um número, ele não pode existir no caso do IDE One. A ideia é que, quando a gente vai fazer um programa no IDE One, a primeira coisa que eu tenho que ter nele aqui em cima são as entradas. Vamos ver aqui, ó. Eu vou rodar esse programa e a gente vai perceber o problema que acontece. Então, está aqui o meu código. As entradas que eu passei foram dois números. Aqui as entradas foram os números 10 e 5. Mas olha a saída como que ficou estranha. Qual que foi a saída do meu programa? O meu programa apresentou para mim uma mensagem, digite um número. Ele apresentou outra mensagem, digite outro. E, finalmente, apresentou uma saída numa outra mensagem falando, você digitou 10 e 5. Então, a situação que a gente tem é, o IDE One, ele considera tudo que é CIN, que foram os valores que eu digitei, né? Tudo que eu colocar CIN, a entrada vai ser lido no stdin. E todo cout que tiver no programa, ele vai vir para essa parte aqui de saídas. Ó. Ou seja, esse cout, esse comando de cout e esse comando de cout vão ser todos apresentados aqui de uma vez só, o que não tem muito sentido. Essas mensagens que o programa solicita ao usuário que digite valores, não tem sentido nenhum elas aparecerem aqui. Para eu testar programas no IDE One de forma certa, o que eu devo fazer? Eu devo omitir qualquer tipo de mensagem solicitando entrada de dados. Então, essa mensagem que está pedindo para o usuário digitar um valor, uma mensagem pedindo para ele digitar outra, isso tudo eu tiro do meu código. E eu deixo o programa apenas com a mensagem final, apresentando o resultado. Então, meu programa deve começar com CIN A, CIN B. Então, fazer o que tiver que fazer, um cálculo, qualquer coisa que tiver. Nesse caso, a gente não está fazendo cálculo nenhum, né? A gente só está exibindo o resultado final. E o programa vai exibir o resultado final. Você digitou A, I, B e mostra os valores. Eu vou rodar esse programa mais uma vez. Então, eu vou clicar aqui. E vamos ver. Observem, como no campo entrada eu tenho o valor 10 e 5, a saída foi o quê? Você digitou 10 e 5. Eu posso vir aqui, posso modificar a entrada, 1, espaço 1. Lembra que eu posso digitar com espaços também, né? Vou voltar aqui na saída, clicar no botão de limpar a saída, clicar no botão de compilar e executar. Ele vai compilar o meu código, vai executar e vai apresentar para mim, finalmente, a mensagem você digitou 1 e 1. Ok? A aula de hoje foi bem rápida, gente. Eu queria falar justamente sobre isso. Que, então, quando eu estiver usando um tablet ou um computador usando o site ideone.com, eu tenho que tomar o cuidado de eu só vou usar cout para saída. Nunca eu vou usar cout para solicitar ao usuário que digite nada. Ok? Então, vamos finalizar essa aula por aqui. Agradeço a atenção de todos. Na próxima aula, nós vamos seguir trabalhando comandos de atribuição de dados. Obrigado e até mais.